Estamos de volta neste canal maravilhoso e hoje nós vamos falar de perrengues, obviamente problemas, não é? Tá aí no título, você já viu. Problema de projeto, Marcelo, erro. Erro de projeto, erro de execução e a gente também já vai falar para vocês como é que nós vamos consertar isso tudo. Administrar isso tudo. A gente ficou aí pendente 2 probleminhas na live passada, que a gente vai falar para vocês o que a gente resolveu, certo? Mas a gente tem update também para fazer progressos. Quanto tá progredindo, tá bom, né? Tem umas pedrinhas no caminho? Tem. A gente já encontrou pedras muito maiores no nosso caminho, na construção dessa casa. Você que acompanha aí as 50 milhões de lives, as lives estão numeradas, que é pra você não se perder no rolê, hein? Verdade. Então, se você chegou agora no canal, tu vai voltando e vai assistindo tudo. Essa é a de número 28. 28. Então, tem desde o comecinho, quando a gente comprou o terreno. E, tem valor de tudo, que eu sei que você gosta de um valor. Só que a gente está nos Estados Unidos, tá? Então a gente aqui paga tudo em dólar. Eu sei que vocês convertem. Eu recomendo não converter, não. Mas o povo converte, não tem jeito. Que aqui nós ganhamos em dólar, nós gastamos em dólar, né? Vocês ganham aí em real ou onde você tiver, no valor, no dinheiro que você tiver, né? E gasta no mesmo dinheiro. Então vamos primeiro para os negócios bons, para os updates. Não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever neste canal maravilhoso, que a gente tem live neste momento da obra de terça e quinta, às vezes pula a quinta e vai para o fim de semana, sábado ou domingo, que foi o que aconteceu semana passada e na outra, né? Mas a gente está tentando fazer 2 lives por semana, então tem muito conteúdo para você da realidade ao vivo, hein? Eu já tô aqui no lugar para poder mostrar para vocês. Quem acompanhou o negócio da fossa, sabe que a gente está em cima da fossa. Então, uma novidade é que os encanadores, ligaram o cano do esgoto da casa, esse cano verde, até a nossa fossa, que fica aqui, ó. Cuidado pra não ficar aí muito perto, não. Não vou ficar perto. Hein? Não vou ficar perto. Gente, quem acompanhou... a gente fez foi no Instagram, né? Essa parte a gente conseguiu mostrar aqui no YouTube? Eu acho que não. Por isso que a gente faz um combo de YouTube e Instagram. Então você que não segue a gente ainda no Instagram, segue lá. Porque, se eu não me engano, isso aqui a gente mostrou eles instalando no Instagram, tá? É um monstro. São 3 caixas de concreto enormes. Então, eles fizeram, os encanadores, essa ligação ontem. Hoje, a gente tem a inspeção. Vem o cara da prefeitura para inspecionar essa ligação aqui, certo? Então, progresso maravilhoso. Se eu não me engano, passando por essa inspeção, é a última inspeção da fossa. Exato. Aí já tá de boa, não tem mais inspeção de fossa. Agora, ainda falando de encanamento, lembra? Agora eu não vou mostrar um update, eu já vou logo para um problema resolvido, porque a gente já tá aqui mesmo, né? Lembra que Marcelo não gostou dos caninhos virados pro lago? Pois é. Tadã! Já trocaram. Trocaram, temos os canos virados para a rua, que aqui a gente não liga para vizinho, né, Marcelo? Não, aqui é as costas da minha casa, aqui é as costas da casa, exato. Senso, né? E o cara tinha colocado os canos, pô, na vista do Marcelo, pelo amor de Deus, esse homem ia encher meu saco o tempo todo, o resto da vida. E aí, então já tá resolvido esse problema, hein, dos canos. O que falta agora é só eles fazerem o reparo no telhado para fechar aqueles outros buracos, né? Mas hoje também, falando de telhado, vem o inspetor para inspecionar esse papel preto. Eles chamam de paper, tá? Que tá no telhado todo aí. Que tá todo o telhado. E aí, eu conversei com um dos roofers, que é os caras que fazem o rufo. O telhado. O telhado. Rufo é bem abrasileirado, tá, gente? Ele falou assim que é só essa manta mesmo e depois já vem os shingles por cima. E aí vocês lembram que nessas partes aqui tem um detalhe de metal. Então essas partes vão ser metal e o resto do rufo vão ser shingles. Pelo menos pelos próximos 10 anos. É isso. Depois se a gente quiser mudar, a gente põe pro metal que eu tanto queria, certo? Isso. Agora, então, já começa dali a hoje tem inspeção disso aí também. Aí passou nessa inspeção, já pode botar os shingles, hein? Progresso maravilhoso. Aqui, gente, ó, tá vendo que eles cavucaram tudo isso aqui e ligaram ali, ó, um cano. Esse cano é o waterline, é a linha da água. Vou andar aqui dentro aqui, que aí eu consigo chegar lá perto da casa. Só não capotar aqui tá bom, né? Aí. Aí já vai lá, ó. Aí, filho. Bom, então já temos aqui. Dá o foco aí, amor.
Beleza, aí. Olha só. Então, essa aqui, eu não sei o que o Marcelo falou, que eu não tenho o retorno dele, mas tudo que ele falou tá certo. Falei, a câmera tá fazendo foco. Ah, tá. Então, esse aqui a gente chama de waterline, é a linha da água, né? Então é conectado na casa e vai lá, passa aqui, ó. Marcelo vai mostrar pra vocês. É. O tamanhão que aqui foi. Já enterraram ela, já né? aterraram, Porque Eles têm que deixar. Eles têm que deixar ali aberto e a outra ponta aberta para vir a inspeção, para ver se está tudo certo. Essa parte aqui eles já fecharam. Mas olha, gente, a distância da onde está o nosso poço artesiano. Pois é, ué. Porque quem escolhe onde colocar o poço artesiano é a cidade, viu? Então, porque tem uma metragem da onde você tem que botar e tal. E a gente também não queria o poço artesiano do lado, porque o poço artesiano, ele nem é um grande problema, porque ele é só um negocinho, um caninho assim, ó. O problema maior é aquilo que a gente já mostrou para vocês um dia, que é o tanque de pressão, né? Que é um... Aí, tá vendo? Aqui, ó, eles deixaram aberto também, para poder o inspetor ver, para ver se está tudo certo. E esse aqui é o nosso poço artesiano, que a gente já mostrou para vocês, que tem tanta pressão, a bomba não tá ligada ainda, mas tem tanta pressão que você abre e a água já sai voada. O vizinho já tinha falado que quando falta luz, a água dele não para, porque a bomba não precisa da bomba. Então, ali é o nosso tanque de pressão, olha o tamanhão. Então, ela é ligada até ali no tanque de pressão. Então, a água sai do poço, vem para o tanque de pressão e do tanque de pressão passa por essa linha de encanamento, esse waterline que a gente chama, até lá na casa. Pois é. Lembrando que ainda vai um filtro aí, ou lá na parede da casa, para filtrar essa água, ou aqui. Mas tem uma outra coisa também, que acho que eles ainda não fizeram. É obrigatório você fazer um teste da água, né? E para ver qual a condição dessa água, mas independentemente a gente vai botar esse filtro, né? Então aqui, gente, tudo isso aqui foi cavucado ontem para poder instalar esse waterline e hoje o homem da prefeitura vai vir ver se está tudo certo e depois eles aterram por cima, certo? Agora, aqui criou-se... Isso aqui tá de rosca, né? Isso aqui tá... Vocês lembram? Nunca era pra estar aí esse inferno. Isso aqui tá de rosca, porque isso aqui não era pra estar aqui, a gente já comentou aqui no canal. Era pra estar ali, ó. Era pra estar ali junto com... Ali. No canto aqui, né? Nesse pedaço aqui, ó. Só que quando eles vieram, por causa do muro e porque tava muito molhado aqui, o caminhão que faz esse buraco... Que perfura, ele não conseguiu fazer essa manobra. Então os caras furaram aqui mesmo. Na hora a gente chegou aqui, eles estavam furando e a gente acabou deixando aqui, mas pedimos para eles colocarem ali aquele tanque, porque aquele tanque é um absurdo, né? Muito grande. Isso aqui ainda tu planta uns negocinhos aqui em volta. Esconde, né? Esconde. Mas o nosso problema é que aqui a gente pretende ainda construir um gazebo, uma cabana ou uma casinha da piscina, né? Chame como você quiser. E aí a gente estava com medo disso aqui ter ficado no meio. Só que não. Dava espaço que a gente mediu. Só que agora a gente tem... Era 3 pés. Agora a gente já tem o cano aí nos 3 pés. Agora a gente tem já o waterline passando aqui também. Então, eu estava falando com o mestre de obras. Eu acredito que se a gente for fazer um gazebo com um chão de paver, que são aquelas lajotinhas... Chama paver aí também, né? Os tijolos, né? Uns tijolinhos assim. Aqueles tijolinhos assim. Não tem problema, porque se precisar fazer reparo, você tira o paver, faz o reparo. Mas o melhor mesmo seria que não tivesse nada em cima. Lembrando que ainda vai passar por aqui os coisas de fio de luz, né? Não é isso? Tem eletricidade para poder vir aqui nessa bomba aqui. E a ideia já é deixar uma linha, já um cano, sei lá o que eles vão passar aí, maior para a gente poder colocar os painéis solares ali para trás. Que o painel solar ainda vai ficar lá para trás. Pra cá, ó. Tá vendo? Tá aquela árvorezinha ali, gente, ó. Dali para lá, né? Dali para lá, Porque aí a gente não precisa colocar no telhado nosso. Nós tá querendo colocar no telhado, bate sol o dia inteiro aí, cara. Maravilha. As areias aqui do nosso... Quinta-feira, hein? Quinta-feira eles começam a aterrar de novo. Pra gente poder fazer aquele muro que vai ali pros jacaré não vir pra cá, né? E a gente poder ter aí... Ganhar esse espaço, né? Ganhar esse espaço de uso. E aí, gente, são updates bons, vai? Sim. Fala pra nós. Deixa eu ver o povo aqui, enquanto nós vamos pra sombra, que tá um calor da porra. Nossa, nem Quer vir fala, pra aqui, ó? Que aqui não, já vou tá... por aqui. Aqui já tá sombrinha.
Quer ir pro sol, vai pro sol. Aqui também tá, ó. Deixa eu ver o povo aqui. Não quanto aí, mas aqui também. Ai, que calor, gente. Nossa, pelo ó, o amor vizinho de tá Deus. metendo o pé lá, cortando a terra, porque grama que é bom. Olha a fumaceira lá atrás. Sempre haverão perdas, mas no final dá tudo certo. Ô, Rúbia, sempre você tem que dar uma... É tipo casamento. Tu tem que dar uma equilibrada. Fala, tá bom, vai, deixa aqui. Aí a gente consegue... Vamos puxar mais pra cá, né? Vamos fazer não sei o quê. Sempre, gente, não adianta. Não adianta, não vai sair exatamente do jeito que você queria. Mesmo com todos os planos. Falando nisso, a gente comentou na última live do sábado, a gente falou de 2 problemas. Um, a gente já mostrou lá o cano, né, que tá da hora. O outro eu vou falar pra vocês já do negócio da escada. Ah, o que nós decidimos. O que nós decidimos. Mas a gente encontrou outros errinhos. Teve erro de execução. E a gente encontrou também erro de... Eu até fiz uma lista para eu não me esquecer o que eu tenho que falar para vocês. Então já vou dar uma olhada. Mas já que a gente está aqui, eu vou falar do que eu tô vendo, né? Isso aqui, gente, ó. Isso aqui vai um bar. Eu já tinha falado disso aqui da madeira? Acho que sim. Mas é tudo bem, é rápido. Vou falar de novo, então. Isso aqui tá... eles esqueceram de trazer... essa parte alta aí... Trazer esse concreto até aqui, certo? Então o que eles vão fazer aqui agora é botar... uma madeira para fazer esse suporte, porque aqui só vai gabinete para apoiar a cozinha, né? Então vai ficar um bar embutido aqui na parede. Então isso aqui é fácil de resolver, mas foi erro de execução, né? Exato. Agora, na hora de fazer toda essa concretagem, tinha que ter feito isso aí. Agora, gente, tem um outro erro de execução que eu já tinha visto desde o começo. Só que aí eu falei, sei lá, eles vão fazer alguma coisa de madeira também, né? Porque aqui vocês já viram, é muita coisa de madeira. Essa casa poderia ter sido feita de madeira inteira. Se você é novo no canal, a gente já falou muito dessa coisa de madeira, alvenaria, nas outras lives, tá? Então dá uma olhada lá. Mas aí eu falei assim, bom, isso aqui então eles vão fazer de madeira, né? Porque a gente pode fazer a casa toda de madeira. O que acontece aqui, gente? A gente tem aqui portas de correr que eu pedi para elas ficarem aqui encostadas. E elas ficariam encostadas do lado de fora. Eu até fui ver uma casa... só que na verdade ela encosta aqui. É verdade, Marcelo. Desse lado aqui, ó. O povo não vai entender. Elas vão ficar encostadas desse lado aqui, certo? Do lado de fora. Então esse buraco aqui vai ficar todo aberto. Pra gente não ter aquela porta aqui, ó. Quando você joga todas para cá e fica aqui, né, presinho. Sim. Então a gente joga elas pro lado de fora. E aí, gente, isso aqui não tinha, tá vendo que isso aqui é novo? Essa forma aí foi feita ontem e já foi concretado ontem já. Gente, esse aqui era o espaço que eles esqueceram de deixar para as portas. Igual ali eles esqueceram de fazer o concreto, aqui eles também esqueceram. Isso aqui tinha que ter sido feito junto com a concretagem da fundação, e eles esqueceram. E eu já tinha visto, mas como eu disse, falei, acho que é de madeira, né? E aí, outro dia, aquele dia lá que a gente veio, numa sexta-feira, que a gente até deixou de fazer um No Limite, que a gente veio aqui porque tava o mestre de obra e a arquiteta, lembra que eu contei pra vocês no sábado? Aí eu olhei aqui, falei assim, mais uma pergunta, né? Como é que vocês vão colocar minhas portas tudo aqui, olha? Como é que vocês vão deixar? Como é que vocês vão colocar essas portas ali? Aí ele olhou pra mim e falou assim, já não tá na hora dela ir embora não, porque ela é muito inteligente. Porque, mas não precisa ser muito inteligente. Lógico. Porque no projeto isso aqui tá certo. Foi um erro de execução. E aí o que eles fizeram ontem? Eles furaram, né, essa parte. Furou todo o slab. Furou o slab, colocou lá Colocaram ferragem. Os rebars, que a gente chama aqui, ferragem. Fizeram a caixinha e fizeram o concreto. Então agora... Aí ele falou que agora também vai uma estrutura de madeira, viu, baby? Que é por onde corre a porta, ele falou. Acho que não sei aonde, mas ele falou que o Edgar tem que voltar para fazer não sei o que de frame, mas tem que pedir material. Certo. Então agora a nossa porta vai ficar para lá. E a de lá a mesma coisa nessa aqui. Tá vendo? Porque as portas ficam nessa parede aqui, gente. Então ela abre inteirinha, não fica com o vidro. Essa aqui é a mesma coisa, tá vendo? Que aí a gente fica com esse espaço todo aberto. Porque se a porta aqui, essa porta já é menor, né? Já. Se a gente não fosse abrir toda, ela ia ficar tipo com metade só. Então a gente quis jogar ela para fora, certo?
Então, problema encontrado e problema resolvido. O engraçado é que eles não iam contar pra mim esse problema se eu não tivesse perguntado. Eles iam resolver e eu ia ver depois de resolvido. Te poupando, gato. Me poupando, né? Tá bom, tá bom. Então, problema de execução, certo? Não era problema de projeto não, porque no projeto estava certo. Deixa eu olhar na minha listinha agora, Marcelo, olha só para eu não me perder. Eu fiz uma lista, tá? É bom. É bom. Vamos dar o update do chão da shower? Lembra que eles no sábado estavam quebrando o chão da minha shower? Porque foi assim, na sexta... Shower é chuveiro, tá, gente? Chuveiro. O box, ali onde nós tomamos banho. Na sexta-feira, eu falei, gente, e aí? E a shower que a gente pediu pra não ter aquela beirada, né? Vamos lá, vamos indo lá. E a shower que a gente pediu pra não ter aquela beirada? Os caras fizeram errado, vai ter que tirar isso aí. E aí, eles falaram que eles iam ver o que ia fazer... se ia dar para poder fazer a caidinha, para a gente não ter aquele step, para não ter aquela muretinha, porque aqui, ó, gente, tinha uma muretinha, lembra? Que é normal nas showers daqui. E aí, para entrar na shower, você faz assim. Só que eu tinha pedido para eles, no projeto, de fazer uma coisa só. Tipo aí no Brasil tem bastante, né? Você não tem essa muretinha, então o vidro vai até o chão e você não tem que entrar assim, porque eu pensei na gente quando ficar velhinho, que nós conseguimos nem levantar direito as pernas, Marcelo. Depois ter que fazer essa quebradeira tudo, eu falei, já faz logo já que a gente está construindo. E eles não deixaram esta caidinha na hora de concretar. Porque aí eles tiveram que quebrar, tá vendo? Então eles já quebraram, já fizeram esse step down, e diz o mestre de obras que eles vão fazer essa caidinha aqui. Bem certo? levinha. E aí o ralo vai ser aquele ralo que vem aqui. É horizontal. Aquele ralo comprido, porque a água faz assim, para ela não ir para fora, certo? Então, beleza, problema encontrado, problema resolvido. Porque é uma coisa que eu pedi no projeto. Foi erro de execução de novo. Aí arrumado, certo? Bora. Agora, lá em cima, me lembra de mostrar, como coisa de curiosidade, como que é feito esse slope que a gente fala, essa queda nos banheiros lá em cima, que é madeira. Pois é. Porque se você não tem o concreto, como é que tu faz? Mano, vocês vão rir. Vamos lá, vamos. Vocês vão rir. Bom, deixa eu olhar aqui minha listinha. Tá, então eu já falei do chão da shower, já falei... Tá, esse aqui eu já falei, do chão da shower. O cano do Marcelo já falei. Já. Conectou os canos da fossa, já falei. Os trilhos da porta, já falei. Chão do bar da cozinha, já falei. Isso. Ah, já que a gente está aqui, vamos falar de mais uma coisa que está aqui e aí eu mostro para vocês a diferença lá em cima. Quando a gente fez, lembra que eu falei das lareiras? Sim. Falei para vocês na última live. Falei, gente, quando a gente estava lá há 2 anos, quando a gente começou a fazer o projeto, que a gente foi fechar o orçamento, a gente pediu para tirar a lareira. O aparelho da lareira, que aqui é uma lareira elétrica. Ou seja, ela não emite gás, você não precisa de madeira, ela é elétrica, é que nem um heater. Não precisa de ventilação. Um aquecedor, não precisa ter aquela ventilação. Então isso aqui tudo é fake, é só para ficar bonito. A lareira que vai aqui é elétrica, ela não precisa da ventilação, certo? Certo. Só que aí, gente, quando a gente estava fechando o orçamento, para baratear um pouco, a gente falou, ó, vamos tirar o aparelho, porque cada um, barato, tá? É $3,5 dólares. É. Pra gente não enfeite, gastar, sei lá, 7 mil a mais agora, vamos tirar o aparelho, a gente deixa a estrutura pronta para você só comprar o aparelho e ligar ele, que a instalação dele é fácil uma vez que tá pronto tudo. Sim. Beleza? Beleza. Aí agora a gente falou pra ela, ó, a gente decidiu já terminar a casa com o aparelho. Então pode mandar aí um invoice, né, ou a nota que a gente inclui, faz esse change order que a gente chama aqui, né, que é você incluir algumas coisas, que a gente já vem incluindo um monte de coisa e a gente já contou pra vocês. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas essa lareira, então ela não vai aquecer, né? Eu falei, lógico que vai, ela é uma lareira elétrica, ela vai aquecer. Já é elétrica, você está querendo botar uma lareira, né, que não vai nem aquecer. Falei, não, é uma lareira elétrica e já estava certo. Eu já tinha combinado com vocês que eu só ia tirar o aparelho e não a lareira. E ela falou para mim que quando eles tiram a lareira, eles tiram junto... a estrutura toda. Não, mais que isso, eles tiram junto a tomada para resistência da lareira. Porque a lareira, ela precisa de uma tomada extra para a resistência dela, porque é um aquecedor.
Se você liga na tomada normal, que não é própria, ela falou que cai, fica caindo o disjuntor da casa. Eu falei, uai, mas eu falei o que eu queria, só queria tirar o aparelho. E me falaram que eu ia ter toda a estrutura ali para uma lareira elétrica. E aí, quando eu quisesse comprar o aparelho, eu só instalava. E aí ela falou que arrancaram a tomada. Falei, bom, aí é um problema aí de vocês, né? Porque eu disse que eu queria, não. Sim. Foi passado para a pessoa responsável que era para arrancar tudo. Agora eu falei para ela, imagina, para que eu ia ter um buraco de uma lareira se eu não pudesse instalar uma lareira? Né? Não faz sentido. Então eles estão resolvendo. Isso ainda não tenho resposta, não tenho resolução, certo? Porque lembrando que elétrica tem que fazer revisão de um monte de coisa. Tem que mandar de volta, né? É um pé no saco. Projeto. Mas não é culpa minha, certo? Então eles que resolvem isso aí. Bora subir. Então ali a gente tem a lareira. Tem que fazer toda a estrutura dela ainda de madeira ali, ainda. Aqui em cima a gente tem outra lareira. Aqui em cima tem um negócio que eu só descobri ontem. Ai, ai. Olha, aqui em cima, aqui eles já fizeram a estrutura. Só tá faltando, obviamente, isso aqui é fechado, né? Depois é fechado e aqui fica o coisa da lareira, igual lá embaixo. Lá embaixo vai ser feito assim também. Então aqui tem outra lareira, que seria elétrica, igual a lá de baixo, certo? Então já dá para vocês terem... Essa aqui já tá com a estrutura já pré-pronta. Mas lembrando que falta, né? Esse acabamento aqui. Lógico. E deixar o buraquinho ali. Tem que passar elétrica antes, por isso que eles não fecham. Então aqui é a mesma coisa de lá, tá? Vamos esperar para ver, porque aqui também precisa de uma tomada de resistência. Aí, gente, ontem nós chegamos aqui, aproveitar que eu já tô aqui, né? Na verdade, nós chegamos aqui, não vi pela câmera não. E aí eu vi o moço que faz essa parte do frame trabalhando aqui, né? Aqui não estava fechado não. Isso aqui ele estava preparando para fechar, botando as madeiras assim. Aqui ele já tinha fechado um lado, onde o Marcelo tá, né? Aí eu falei assim, Edgar, aqui vai aquele guarda-corpo de metal, Edgar. Isso aqui não é fechado, né? Aí ele, não, o homem pediu para eu fechar. Ué, eu vou falar com o homem, né? Mandei uma foto pro homem, falei, ó, Edgar tá fechando e não vai um guarda-corpo de metal, daqueles metal preto assim, né? Aí ele falou assim, tá, obrigado por me avisar, vou avisar ele. Falei, que ele estava fazendo essa parte ele aqui errada, aqui ele estava preparando para fechar e essa parte aqui já estava fechada. Então eu tirei uma foto de lá para cá mostrando que aqui estava fechando e aqui já estava fechado. Só que no projeto, tudo isso aqui era guarda-corpo de metal, certo? Aí mandei para ele, ele falou, não, beleza, obrigado por me avisar, vou avisar ele. E aí já ligou para ele na hora e ele ficou conversando, lá nós fomos embora. Aí, menino, tem uma câmera de segurança ali, né? Aí eu tô vendo a câmera de segurança e vi essa parede aqui. Aí eu falei, Marcelo, o Edgar continua aí, fechando o treco. Não falou que não era para não fechar? Vamos lá de novo. Voltamos aqui, menino, ontem, isso ontem, tá? Tudo ontem. Aí, Edgar, ué, fechou. Aí ele falou, não, isso aqui é fechado, aberto só aqui. Aí eu falei, mas isso aqui no projeto tá aberto. Aí toco eu ligar pro mestre de obra. Aí ele falou o seguinte, gente, isso aqui era um outro erro de projeto, esse foi o erro de projeto, tá? Que eu também não conseguia visualizar. Porque quando falaram pra mim que isso tudo era guarda-corpo de metal, eu achei estranho, eu falei assim, porra, mas nós vamos ficar vendo esse telhado feio, né? Assim, você imagina isso aqui aberto, qualquer guarda-corpo que fosse, ou de vidro, ou de cabo de aço, ou de metal, ia ficar estranho, né? Mas pra mim era só o look que tava, sabe? Era assim, funcional. O visualizar tava feio. Mas eu falei, bom, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Só que aí, quando ele conversou comigo, ele falou, Tatiana, o primeiro problema aqui é que a água que vai cair aqui, ela vai acabar escorrendo pra dentro. A água que cai nesse telhado, ela vai acabar escorrendo pra dentro, certo? Então, se você tiver guarda-corpo aberto, de cabo de aço, de metal... Vai encher de água. Vai encher de água aqui. A gente não quer. Por isso que o telhadinho do negócio já o beiralzinho já é afastado para a água não cair aqui. Falei, nossa, não é que é verdade? Eu falei, mas por que não viram isso no projeto? Por que, né, me prometeram o railing aqui, o guarda-corpo de metal?
Mas assim, por um lado eu gostei muito, porque pelo menos fecha isso aqui. Se a gente tivesse escolhido vidro, também não ia ficar bom, porque o vidro não ia deixar a água passar, mas ia ficar feio do mesmo jeito. Exato. Você imagina a sujeira entre o vidro e o... E essa parede aí? Ia ficar feio do mesmo jeito. Então, isso aqui fica, eu gostei. Esse é um problema que acabou me aliviando, porque eu não estava conseguindo imaginar aquilo. E aí o que eu falei pra ele é, será que não dá pra gente fazer um acabamento aqui em cima dessa muretinha com tipo... Porque o cabo, o negócio do guarda-corpo, ele tem que ter 4 inchas no máximo de distância. Corrimão. Pelo código. Como se fosse um corrimão, né? Aquelas coisinhas assim, ó, tem que ter 4 inchas. Então eu falei, vê até quanto a gente pode baixar e coloca o corrimão e coloca, sei lá, 2 daquelas, se der. Porque aí pelo menos eu fico com essa beiradinha e ali tudo vai ficar de guarda-corpo de metal. E aqui a gente fica com mais uma beiradinha. Só pra ficar mais, né? Sei lá. Harmônico. Não sei nem se ficaria mais bonito, menos bonito. Hã? Harmônico. Não vai ficar feio. Então ele falou que ele vai ver isso aí pra mim. Mas, então isso aqui vai ficar fechado. Mas é uma coisa que eu gostei, porque eu não estava entendendo esse negócio desse telhado. Certo? Deixa eu ver o povo, Marcelo. Boa. É muita coisa, né, gente? É bastante. Por isso que a gente faz um monte de live, porque senão, se a gente vai falar tudo pra vocês de uma vez, nossa senhora. Pois é, você que não viu essa paredinha aí aberta, vai na live passada que ela tá aberta. É verdade, é verdade. Aí você tem como tirar aí uma ideia de como estava e como ficou. Bom, aí, gente, lembra aqui o rolê da escada? Eu não vou explicar tudo de novo, porque tá na live passada também, senão eu vou ser redundante, né? Mas na live passada eu falei assim, eu mandei eles se virarem, né? Pra arrancar isso aqui e botar o duto do ar-condicionado em qualquer outro lugar, né? Só que aí eu fui pra casa, e aí do mesmo jeito que assim, né? Você fica imaginando. Aí eu falei assim, porra... Porque pra mim, fechado aqui já estava certo, né? Essa parede, ela não é meia parede, ela era uma parede fechada. Quem fechou isso foi a arquiteta que fez o design de interior, porque na planta ela já era aberta e eu não tinha percebido. Então isso aqui fechado pra mim já era o certo. Isso aqui ser um apoio para essa área de jogos também já era o certo. E aí, tudo bem, eu queria ter o negócio aberto, era o que eu esperava, pelo menos o negócio da janela, a visão, era... Mas, se eu abrir isso aqui tudo, gente, vai ficar super estranho. Vai ficar um negocinho assim. Esse desenho aqui, ó, isso aqui não sairia, entendeu? Isso aqui não viria reto aqui, ó. Não ficaria um guarda-corpo reto aqui. Isso aqui ficaria essa estrutura. Porque não teria como mexer na estrutura da escada. Porque para tirar isso aqui, tu tem que mexer na escada toda. E aí, meu filho, não dá para mexer. É um capote atrás do outro, né? É um efeito dominó, né? Tu tenta arrumar um negócio, um monte de coisa sai do trilho. Aí eu falei, quer saber? Pra mim já estava certo isso fechado. Veio essa ideia porque a gente percebeu que no projeto era uma meia parede e que também a janela ficou realmente só para iluminação, né? Então, como eu já estava acostumada com isso aqui, eu falei, quer saber? Fecha essa merda e larga do jeito que tá. Pronto, resolvi. Resolvi, tô leve, então, entendeu? Vamos fechar isso aqui daqui até aqui em cima. Tem coisa que não adianta, Marcelo. Resolvido. Poliane falou que ela tá amando tudo. Vai ficar maravilhoso, Poli. Mas assim... a gente precisa muito saber deixar as coisas irem, sabe assim? Tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que, por mais que você planeje, gente, você tem que no final abrir mão de algumas coisas. A gente já sabia disso, mas a gente não tinha vivenciado isso, entendeu? Pois é, acho que essa é a etapa, né? E você sabe o que é o pior nessa etapa agora? Que as paredes ainda estão abertas, sem drywall. Que agora é a hora de você fazer alguma mudança. Se tiver que fazer, tem que ser agora. Se tiver que fazer, tem que ser agora, entendeu? Então, é muito complicado porque você fica numa pressão. Mas isso e aquilo. Mas e se eu mexer nisso aqui? Mas e se eu não mexer nisso, eu vou me arrepender? Mas se eu podia botar não sei o que aqui? Sabe assim? Gente, é complicado. É ruim, não é bom não. Porque parece que a pressão é toda em você, que se alguma coisa você esquecer, a culpa é tua, tu vai, né, reclamar pro resto da vida. Então não é bom não. Marcelo gostou, né, Marcelo? Ficou da hora isso Seu aqui. Teatrinho? Ficou da hora. Seu cineminha? Tá, deixa eu olhar aqui na minha lista. Você que chegou agora, nós estamos falando aí
das coisas que deu errado, que nós já estamos solucionando, já falamos várias, depois tu volta na live. A gente está falando dos updates, várias coisas que a gente já... Hoje tem inspeção de 3 coisas que a gente já mostrou para vocês. E aí agora nós estamos solucionando os problemas que a gente está tendo, certo? Vou olhar na minha listinha aqui enquanto você deixa seu like, se você não deixou. Dá uma moral para nós aí, filho. Isso. Olha, já falei de tudo. Até que não é tanto problema assim. Agora vamos para uma curiosidade? Gente, isso eu vou admitir que nem eu sabia. O cara do encanamento terminou, né? Agora ele só está esperando ligar a água, que a gente precisa ligar a água, então precisa ter elétrica para ligar a bomba, que é aquela que a gente mostrou para vocês, do poço artesiano. Para poder fazer girar todos esses canos. Teste de pressão, para ver se não tem vazamento, não tem então nada. Ele tem que voltar. Mas aqui, ó, ontem ele botou, instalou isso aqui. Isso aqui, gente, tá vendo, ó, tá escrito Pro Slope. Slope é a caidinha, a quedinha do ralo, para a água não ficar empoçando, né? Gente, olha que ridículo que é isso aqui. Isso aqui é um papelão, óbvio, próprio, né? Olha. Que tem a caída. Com o isopor. O isopor. Tá vendo que o isopor aqui é um pouco maior, mais largo, ó. Tá vendo aqui? E aqui ele é menos largo. Sim. E aqui na beiradinha, ó, ele é mais fininho ainda. Tem como você ir lá, perto da beiradinha? Aqui. Olha aqui na beiradinha, ele é bem fininho. Então ele vem, gente, daqui mais grossinho, e aí ele vem fazendo a quedinha. O isopor, gente. Isso aqui que já vem com o isopor. Obviamente, em cima disso tem todo mais um processo para você poder vedar essa shower, né? Esse chuveiro. Mas é assim que é feito aqui em cima, que aqui em cima a laje é de madeira, né? É assim, gente. É assim. Esse nem eu tinha visto como fazia. Não tinha nem ideia de como rolava isso. É assim, gente. Eles não são muito espertos? Americans. Aí é assim também? Não, né? Porque é tudo concreto, né? Aí o cara faz no faz pelo. Igual lá embaixo no igual nosso. Vai fazer lá. No nosso vai fazer no concreto. Mas olha que interessante. Eu achei muito interessante. Isso eu não sabia, porque, né? A gente não vê isso nem em programa de... Não passa. De construção. Eles não passam esses detalhes. Tem um pedacinho de isopor. Aí, tirou. Eles não passam esses detalhes. Então, isso aqui já vem pronto, né? Ele já é grudado o isopor nele, Mas tá vendo? O cara faz o quê? Ele só recorta aí, ó. Porque ele vem maior, né? Tá vendo? Sim, Esse aqui, sim, ó, ele recorta do tamanho. Tem as medidas ali, gente, ó, lá no canto, lá no cantinho aqui, ó, desse lado aqui, acho que também. Tá vendo? Tem as medidas aí. E a queda, basicamente, esse desenho aí, ó. O desenho daqui, ó. O logo deles é o desenho do isopor. É isso. Gente, e depois a gente mostra pra vocês o que vai por cima, né? Sim. Que depois vai coisa por cima e tal, pra poder vedar essa água. Achei muito curioso isso. Vocês curtiram? Vocês gostam de ver essas... Pra muita gente isso é besteira. É que eu gosto muito de programa de construção, né? Por isso que a gente resolveu fazer isso, já que a gente resolveu construir. E eu gosto muito desses detalhes, e muita gente acha que esses detalhes são besteiras, que ninguém vai querer ver, que o povo só quer ver o negócio bonito. Mas eu acho que, assim como eu que gosto, tem muito mais gente que também gosta. Então, escreve aí pra gente se tu curte saber desses detalhes ou não. Conta pra nós. Basicamente é isso, gente. Os canos foram trocados, como a gente disse. Pois é, tem que só tampar os buraquinhos lá, tá vendo? Sim. Aí os buraquinhos que... Mas olha só que interessante, tirou daqui o buraco, né? E aí ele veio pra cá, ele andou tudo com isso aqui com o cano, agora vai direto lá. Lembra que a gente mostrou na outra live? O caminho que o cano fez? Pois é, agora vai direto. Agora aí, tá certo. Economizou até cano. Exato. E lá de baixo, a gente, da frente da casa pro lago, a gente não vê os caninhos. Deixa eu ver o povo, Marcelo, rapidinho, pra gente poder bater um papo aqui, né, com o povo rapidinho. Ô, gente, queria agradecer todo mundo que tá ao vivo com a gente. Se você perdeu o começo da live, depois tu volta, que vai ficar tudo gravadinho. Tem mais 50 milhões de live aí pra você ver todo este perrengue. Aqui, ó, a Érica falou que adora os detalhes. A Francine também, amo ver os detalhes. O Wesley falou, não acho besteira não. A Alexandra também gosta. Então, que bom. Então, não tô deixando chato o negócio, né? Porque às vezes você fala, pô, vou mostrar isso, eu vou mostrar, né? Ah, que bom que vocês gostam também. Eu também adoro esses detalhes. Então, schedule dessa semana. Hoje, inspeções, né? Que a gente falou pra vocês. São 3. Fossa, o ligamento da fossa com o cano das casas.
waterline, que é o ligamento lá do poço para casa, e a inspeção dessa manta preta, esse papel preto do roof, do telhado. Sim. Uma vez que passa a inspeção do papel preto, já entra os shingles, aí já vem o acabamento do telhado, aí o telhado fica pronto, tá? Uma vez que está inspecionado ali e passou, eles vão fechar esses buracos todos que a gente mostrou aberto para vocês. E uma vez que o eletricista chega e liga tudo, o encanador vai poder fazer o teste de pressão aqui dentro. Que se a gente conseguir pegar, ia ser interessante também, né? Para mostrar. Aí eu já não sei. Quando fizeram o slab, eles fizeram esse teste. Lá no começo, onde eles fizeram os primeiros... encanamentos, eles fizeram esse teste. De fazer a fundação aqui da casa, porque os canos estão todos embaixo aí, né? Só que eles fizeram com mangueira mesmo, né? Eles pegaram a mangueira lá mas eles tinham um compressor para poder dar a pressão certa, para ver se não dá merda. Entendi. E aí, gente... passando isso, a gente tem ar-condicionado, que já era para começar essa semana. Sim, os caras estão atrasados. Só que eles estão atrasados. Então, eu acho que deve começar semana que vem o ar-condicionado, que muita gente quer ver como é que passa, porque aqui é ar-condicionado central, é de praxe. Todas as casas têm ar-condicionado central. Casas novas, pode ser que casas antigas, de 30 anos, mais até, ainda tem ar-condicionado de janelinha. Mas aqui é de praxe ter ar-condicionado central. Então, a gente vai mostrar isso para vocês. Então, falta o ar-condicionado, a elétrica, que também vai entrar, a gente mostra para vocês, acredito que semana que vem também. E aí, uma vez que aqui está feito tudo, já pode começar a instalar as janelas. Exato, tem que fechar tudo. By the way, o cara falou que vai fechar isso aqui, vai tirar a medida e vai fechar com madeira para poder... Ele falou assim, que se, vamos supor, porque aqui, lembra que precisava fazer toda essa estrutura para poder tirar a medida, que essas janelas são customizadas. E aí tem que só podia tirar a medida depois que estivesse pronto. Então a gente não sabe quanto tempo vai demorar para fazer essas janelas. Então, para não atrasar o drywall, porque o drywall só pode entrar quando está tudo vedado, watertight, que eles falam. Quando a água já não entra. Então, se isso está aberto, não pode entrar o drywall. Aí ele falou, se isso atrasar muito, para não atrasar dentro, a gente fecha com plywood, né? Madeirite, só para a água não entrar. Então, não vai ter problema se isso aqui atrasar um pouco, entendeu? Na fabricação dessas janelas. Tá caminhando, vai. E, gente, depois que colocar o drywall, esquece. Aí é acabamento. Pois é. E nesse meio tempo aí da elétrica e do ar-condicionado, vem Fernando fazer a parte da automação da casa, que é passar todos os cabos de internet, todos os pontos para cortina elétrica, se a gente for colocar. Na verdade, é um vídeo que a gente vai fazer só sobre isso, dedicadíssimo. Né? Só sobre automação, porque é huge, assim, é enorme. Então, a gente montou um plano de ação que a gente pode ter tudo, mas se a gente não quiser gastar com tudo agora, a gente não gasta. Deixar tudo às esperas, né? Deixar tudo aí. Mas a gente fala sobre isso. Tem muita coisa para falar sobre automação também, que vai ser bem legal, certo? É isso. Qualquer dúvida, gente, coloca aí, mas eu já vi que vocês curtiram aí as coisinhas dessas coisinhas de curiosidade, né? Aí eu fico feliz, viu? Calefação é o ar quente, né? Ou calefação de água? Água quente? O que é calefação? Eu acho que é coisa de água quente. Se for água quente, toda casa tem água quente. Inclusive, você pode ver aqui, ó, que tudo tem dois caninhos, tá vendo? Olha lá, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um da água fria e o outro é da água quente, se for isso que você tá falando. A Elza que tá perguntando se calefação... deixa eu entrar no Google aqui e perguntar o que é calefação, pro patrão, né? Eu acho que é água quente, Marcelo. Calefação. Tá mó silêncio hoje aqui, velho. Sistema de aquecimento em resíduos... não, calefação é o heater. O heater tem, gente. Toda casa também é de praxe. Toda casa tem ar-condicionado central. Tudo na mesma máquina. Heater central ou calefação central. Tudo na mesma máquina. No ar-condicionado você já escolhe quente, frio. Então, no frio a gente deixa quentinho e no calor a gente deixa frio. Pode, né? Quando tá muito gelado... Quando tá muito frio, você consegue jogar um arzinho quente, mas daquele jeito, né? Sem esturricar. Não, mas pode esturricar se tu quiser. Você pode deixar na temperatura que tu quiser. Mas tem sim, já é de praxe aqui. Que nem o nosso lá em casa fica 75 Fahrenheit. Então, no frio ou no calor, ele vai manter 75 a casa sempre. Exatamente. Então já tá certa a calefação. Desculpa não saber o que é calefação. É isso. Tá bom? As dúvidas, coloca aí e a gente responde pra vocês, certo? Um beijo. Valeu. Pra vocês tudo. Vai assistir as outras lives, hein? Deixa like, comenta, compartilha.
Ai, ai, ai. Olha o patinho lá na água.